Que a paz esteja no coração de todos. Nós hoje vamos começar a estudar as cartas de Pedro. Hoje a introdução é especialmente voltada à primeira carta atribuída ao apóstolo São Pedro. Eu já queria de imediato dizer que possivelmente Pedro não escreveu de próprio punho essa carta. A carta deve ser confirmada na autoridade do apóstolo Pedro, por um dos seus discípulos ou pelos discípulos que acompanhavam o apóstolo Pedro na redação dessa carta. É uma carta que inclusive fala de um secretário chamado Silvano e talvez Silas também, tenham ajudado com certeza na redação dela. Tudo isso é explicado pelo conteúdo de um grego muito bem elaborado, muito bem escrito, que na verdade não é a língua que Pedro falava. Então, isso ajuda a compreender um pouco aqueles que ajudaram o apóstolo a assumir a autoridade dele na escrita dessa carta. O que é importante para nós? A carta dirigida à comunidade da Ásia Menor, corresponde hoje à Turquia, mas era uma comunidade formada por romanos, por gregos e também por judeus convertidos ao cristianismo desde a era apostólica, né? Foram convertidos por Paulo e Barnabé. O que a carta traz principalmente de conteúdo? É uma carta que resgata a nossa relação com Deus, nos traz assim termos essenciais para entendermos quem é Deus, quem é Jesus Cristo, e uma forte antropologia, ou seja, a relação do homem com Deus, o homem a partir do seu pecado, mas é resgatado pelo homem novo, Jesus Cristo. E este homem e aqui homem eu digo a humanidade, homem e mulher, a humanidade resgatada por Cristo. E este homem em relação e o homem que incorpora a igreja. E essa igreja é vivida na família, é vivida nas suas relações uns com os outros, e uma igreja que tem a sua organização, seja o seu clero e seja os fiéis que dela fazem parte. Então, mas um pano de fundo que é essencial para entender a primeira carta de Pedro é de fato uma exortação para a santidade. A vida irrepreensível foi a vida que Cristo conquistou para nós pelo seu sacrifício na cruz. Então, os elementos, a exortação à santidade e os elementos necessários para que a santidade de Cristo esteja em nós encontramos nessa primeira carta de São Pedro. Um bom estudo para todos nós, que a bondade, a ternura de Deus nos dê muita sabedoria no seu Espírito Santo, para que o nosso estudo da palavra seja um estudo muito frutuoso e produza muitos frutos em nossa vida. Que Deus possa abençoar a cada um na aplicação, na dedicação, para poder colher pérolas preciosas desse tesouro único que é a palavra de Deus. O Senhor abençoe a cada um.